Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 67º episódio de número 67. Eu sou o Jonas Faria, estudante de jornalismo, e junto comigo está ele, Jonathan Mumba. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jonathan. Tudo bem? Tudo bem, Jonas? Bom dia, boa tarde, boa noite para você e também para toda a nossa audiência. Espero que todo mundo esteja bem, esteja se cuidando. Agora, reta final, 2020 está acabando. Não sei o quão isso é bom, porque a gente não sabe quando vai ser 2021, mas pelo menos está acabando, né? Esse ano não é eterno. E estamos aí para falar do melhor da NFL, que está chegando na sua reta final também, né? Está acabando, e aí sim é uma notícia triste, porque a temporada regular passou voando, mas tem muita coisa ainda para ser decidida nessas 3 últimas semanas. É exatamente isso, né, Jonathan? Eu tava até comentando esses dias com meu pai e falei assim, nossa, pai, tem que aproveitar todos os jogos, até os jogos mais ruins, porque ele tá agora entrando também no mundo da NFL, né? Aí eu falei assim, por isso não é só em setembro. Ele, o quê? Só em setembro? O que esses caras ficam fazendo até lá? Eu falei, pai, é assim que é a NFL, o pessoal demora um pouquinho, mas vamos que vamos, né, Jonathan? Qual é que é a ideia do Toco e Teco, Jonathan? E a ideia do Toco e Teco é justamente trazer os principais destaques, tanto do basquete quanto do futebol americano, nesse podcast aqui, então, sobre o FA, da terra do Red Hot Chili Peppers. Eu acho que todo mundo conhece, né? Se você não conhece, cara, você está vivendo de uma forma errada. Uma Eu das... tava vivendo de uma forma errada, Jonathan, porque até hoje eu achei, depois você acabou com a minha infância falando que eles são torcedores dos Raiders. Eu era crente que eles eram torcedores dos Rams, cara, que absurdo. Aquela informação, né, não é 100% certeza, Apurado. né? Mas eu estava vendo lá em fóruns na internet discussões de que sim, que eles seriam torcedores Raiders, mas era aquela famosa Engano. disfarçada, né? É sempre bom aparecer na TV e tudo mais. Porque qual que é o problema de usar a camisa de outro time? Desde que Exatamente. você não beije o escudo, como certos jogadores já fizeram, aí ainda vai. Agora, É, falando da banda, né? É uma banda que foi formada em 1983, eu não tinha noção que era tão antiga assim, mas olha só, já são mais de 30 anos, quase 40 anos de estrada lá na Califórnia, por isso então tem essa questão aí, naquela época os Rams ainda estavam nos Los Angeles, o Raiders também, se não me engano, foi em 82, 83 que se mudou para Los Angeles, depois acabaria voltando na década de é. 90, mas então uma das mais importantes, mais consagradas bandas de rock, pelo menos dos anos 90, dos anos 2000, eu acho que quem cresceu nessa época, né, que se tornou adolescente, teve seus 20, 30 anos, ouviu muito, até mesmo a gente que é uma geração mais tardia, nossos 20 e poucos anos, vou revelar aqui, mas também todo mundo já ouviu Red Hot Chili Peppers, então é uma banda que com certeza marcou a vida de praticamente todo mundo. Perfeito. E aproveitando, né, que eles marcaram também presença e marcaram nossas vidas, vamos marcar, enfincar os destaques deste programa, Jonathan Mumba. Quais são? Muito bem, vamos falar dos principais destaques da semana 14 que passou, né? Agora, no último podcast, inclusive, eu queria me redimir porque eu errei diversas vezes o nome, né, o número da semana. Agora vamos começar do jeito certo. Semana 14, que a gente teve então mais dois times garantindo o seu passaporte para os playoffs. Os Steelers, que nem precisaram entrar em campo, se classificaram, apesar da derrota também, já tudo ok. E os Packers também garantindo então o título de divisão e a vaga nos playoffs. Agora já temos 4 vagas ocupadas e mais 10 em aberto. Também vamos falar sobre o colapso lá em Las Vegas. A equipe dos Raiders vem decaindo muito de produção, não vem jogando bem e os playoffs estão bem ameaçados. E também, claro, vamos falar sobre o Monday Night Football, um jogaço, um dos melhores, quem sabe, o melhor jogo dessa temporada entre Browns e Ravens. Os dois times jogaram muito bem, passaram dos 40 pontos. Vamos analisar mais a fundo este duelo e, é claro, então, as prévias da semana 15, os principais jogos, o que estará em jogo, né? Temos o duelo entre Patriots e Dolphins, muito importante, duelo de divisão. Chiefs e Saints, um jogaço entre dois times já classificados para os playoffs. E, é claro, Bears e Vikings, outro duelo de divisão, valendo meio que uma vaga direta, né? Quem perder fica fora da briga, já está fora dos playoffs praticamente. Quem vencer, uma vitória importante para continuar nessa caça, na busca por uma vaga tão desejada nos playoffs da NFL. Muito bem, e realmente está esquentando, né? Realmente está chegando ao término, né, para nossa tristeza da temporada regular, mas com muita satisfação, né? Ainda com muita emoção,
Os playoffs. E para dar início, então, ao nosso podcast, a gente vai começar falando a respeito do Pittsburgh Steelers, né, que perdeu a sua última partida para a equipe do Bills, aliás, um jogão, né, que a gente pode repercutir até um pouquinho nesse momento. Perdeu por 26-15, o Buffalo Bills foi extremamente valente nessa partida, por que não dizer? E com isso, os Steelers já estão classificados, né? Estão classificados porque venceram matematicamente a AFC Norte, né? Com 11 vitórias e agora 2 derrotas, porém, todavia, no entanto, perderam a melhor campanha geral para o Kansas City Chiefs, que só perdeu uma vez, né? Então o Chiefs está 12-1 e agora os Steelers 11-2. Talvez os destaques, né, mais importantes desse momento para a equipe dos Steelers já classificada, né, já que esse é o objetivo do nosso destaque agora do episódio de hoje, é a defesa que não está tão segura nas últimas 3-4 semanas, né, principalmente nas últimas 2 derrotas. A equipe dos Steelers vem enfrentando alguns problemas, principalmente contra o jogo corrido, né, o Bills conseguiu encaixar bem o jogo corrido e também, mais ainda, a secundária foi extremamente eficiente contra a secundária do Mike Tomlin. O que dizer a respeito dos Steelers? É de se preocupar, Jonathan, essa equipe nos playoffs, ou ainda a casa tá tranquila, tá de boa? Eu acho que é hora de ligar um sinal amarelo, né? O alerta não é nenhum fim do mundo, como eu vejo muita gente colocando aí. Tem muito torcedor que depois de 2 jogos já tá fazendo piadinha, né? Os Steelers são uma farsa, esse time aí não vai cair na primeira fase de playoffs. Cara, é muito cedo para dizer isso, é muito precipitado. E, de fato, os Steelers têm problemas, mas tem tempo para corrigir. Tem mais 3 jogos importantes agora para consertar o que tá dando errado, né? O que acabou desandando, porque o time vinha muito bem. E a gente sabe que aquelas 11 vitórias seguidas era um pouco fora da realidade dos Steelers. É um time bom, um time competitivo, mas não era para ganhar 10, 11 jogos assim, dessa forma. Então, agora meio que voltou a uma normalidade, perdeu 2 jogos seguidos, que não é nenhum absurdo. Perdeu, claro, para Washington, que é um time mais fraco, mas contra os Bills, adversário direto, que jogou muito bem, merecida a vitória da equipe de Buffalo. Mas comentando sobre as necessidades da equipe dos Steelers, primeiramente, tem que encaixar, tem que melhorar o jogo corrido, porque essa é a principal fraqueza nesse momento. Porque a defesa vem jogando bem, os últimos jogos teve, como o Jonas comentou, uma decaída, mas é normal por causa do cansaço, né? A defesa tem jogado absurdo, né? Tem garantido a maioria das vitórias dos Steelers, foi justamente a defesa que facilitou. Não é que o ataque foi bem e foi lá e garantiu a vitória. Então é normal, até por conta de lesões também, né? A defesa dos Steelers vem sofrendo com umas lesões. Primeiro foi o Devin Bush, que se lesionou lá no meio da temporada, na primeira parte ainda. Depois, mais recentemente, contra o Washington, foi o Bud Dupree, 2 titulares, 2 jogadores importantíssimos, né, na unidade. Então, com as lesões e com o cansaço, vai acabando que diminui um pouco o ritmo, né? Pelo menos de alguns jogadores. Mas o que mais preocupa mesmo é o ataque corrido, como comentei. No último jogo, nesse jogo contra Buffalo, o James Conner teve 10 corridas para 18 jardas. E foi o principal corredor dos Steelers, 18 jardas. Além disso, também, o Jalen Samuel teve 15 e o Snell teve 14. Ou seja, nenhum running back dos Steelers chegou a 20 jardas. Então, basicamente, só passe não dá. Porque o Big Ben é um bom quarterback, um cara confiável, mas não dá para ficar lançando 40, 50 vezes todo o jogo. Porque a gente sabe que ele já não é mais um garoto. Cansa, o braço acaba sentindo no final do jogo. Então precisa equilibrar um pouco mais, o jogo corrido tem que ser mais efetivo, porque basicamente essa a única preocupação da defesa adversária é o ataque aéreo. Então você marcando bem os recebedores, fazendo pressão no Big Ben, acabou com o ataque dos Steelers. Sem o jogo corrido, esse time se torna previsível. Então essa é a questão. Tem que melhorar o jogo corrido, tem que dar mais confiança para os seus atletas depois dessas 2 derrotas, que não é nenhum fim do mundo, como eu já comentei. É claro que é pouco preocupante, mas dá para consertar, ainda tem tempo para isso. A defesa tem que voltar ao normal, eu acho que vai ser isso, um pouco mais de descanso agora. O time volta a jogar o seu melhor futebol americano no caso, mas de fato eu acho que os Steelers têm alguns problemas que estão bem expostos agora. Essas 2 derrotas acabaram mostrando isso, mas mesmo assim eu coloco os Steelers na briga, um time que pode surpreender e pode ir longe nos playoffs, mas para isso o jogo corrido tem que aparecer, porque nos últimos jogos foi praticamente inexistente. E também um destaque que eu gostaria de dar a respeito dos próprios receivers, né, que estavam também sendo um corpo muito importante. O destaque dessa última partida foi até o Juju Smith-Schuster, né, que
tá, assim, ó, querendo ou não, é um jogador que eu esperava bastante mais dele, né? Eu esperava muito mais depois que o Antonio Brown saiu dos Steelers. Eu realmente, um dia até que eu me decepcionei com ele. Não, mas eu esperava que ele tivesse mais protagonismo, né? Coisa, não sei se é por caráter ou não, assim, mas a gente viu, que legal, né? Dividindo dividindo recepções com o Claypool, com o Washington, até mesmo com o Eric Ebron, mas nessa partida em específico, a última, tirando o Juiz Smith-Schuster, eles tiveram muitos drops, né? Complicava muitas as descidas. Quando ia para os ataques aéreos também estava ali, talvez possa ser isso por questão de cansaço, mas um destaque muito importante, né? Que ainda mostra como os Steelers têm uma base sólida, muito bacana defensivamente. É um dado muito louco, né? Que os Steelers eles têm pelo menos um sec em 70 jogos seguidos, cara. A defesa tem um sec dentro de 70 jogos seguidos. É um recorde, assim, absurdo, realmente impressionante. E para finalizar, pelo menos da minha parte, é que, por enquanto, né, passando um olho bem rápido, querendo ou não, chegando aos playoffs, o quarterback dos Steelers, o Big Ben, ele é o mais experiente de todos os outros possíveis aqui na IFC, né? Obviamente do que o Mahomes, do que o Tua, ou o Minka não, perdão, o Fitzpatrick, o outro, né? O Rivers, também o Josh Allen, Baker Mayfield, com certeza, né? E Ryan Tannehill. Então ele tem sim mais bagagem em playoff, e isso a gente sabe que conta demais num momento como esse. Mais um destaque a respeito dos Steelers? Realmente, o recorde agora se tornou um recorde histórico da NFL, né? São 70 jogos seguidos com pelo menos um sec. Para fazer as contas, isso são mais do que 4 temporadas inteiras. São mais de 4 anos que todo jogo a defesa dos Steelers tem um sec, então algo absurdo, mostrando a grandeza, né, da defesa da equipe de Pittsburgh. E aquilo que eu comentei, né? O ataque tem que melhorar, o ataque corrido, e o cansaço, por quê? Porque os Steelers tiveram bye lá na semana 3, não, na semana 4, né? Porque com aquelas questões do Covid e tal. O surto, né, do Covid-19 nos Titans. Então, uma sequência de jogos muito maior que a maioria dos times. Por isso, então, o descanso foi muito cedo e agora tem uma sequência de 10 jogos, mais de 10 jogos seguidos. Por isso, esse cansaço da equipe dos Steelers que ficou bem escancarado, né, contra Washington, contra Buffalo, que os jogadores estão um pouco cansados até por isso, mas claro que não é só essa culpa, porque realmente os receivers droparam muitos passes e o jogo corrido não funcionou, então basicamente o ataque tem que melhorar, porque a defesa é só manter o nível que os Steelers vão longe. Muito bem, e agora, dando continuidade aqui, o nosso próximo destaque também de outro time classificado é a equipe do Green Bay Packers, né? Mais uma vitória na divisão, clincha, né? Vence a divisão pela 7ª vez na década e ainda é o rei do norte, né? Querendo ou não, é ainda o rei da NFC Norte, com também um gravíssimo problema defensivo. Né, já falamos bastante de Davante Adams e Aaron Rodgers, óbvio, isso tem que ser ressaltado, é fenomenal, talvez o Davante Adams seja o melhor receiver atuando agora na NFL, mas a defesa, meus amigos, que foi esse último jogo contra o Detroit Lions? Poderia ter vencido com tanto mais tranquilidade, e a defesa muito faltosa, teve um drive que, se não me engano, foram 5 faltas consecutivas, 4 faltas consecutivas, que deram a possibilidade do Stafford levar o time do Lions até a red zone mais uma vez. Então, era uma defesa terrível contra o jogo corrido, e nesse último jogo também se mostrou frágil contra o jogo aéreo. Mas, de qualquer forma, com a derrota do Saints, a última derrota do Saints para o Philadelphia Eagles, o Green Bay agora tem a melhor campanha da NFC e, por enquanto, está folgando na primeira semana. Que momento, né, Jonathan? E o Aaron Rodgers fazendo também uma campanha digna de MVP. Se a defesa não está jogando bem, assim, ele faz o trabalho dele e tem feito muito bem feito em 2020, 2021. Com certeza, realmente, a briga para o MVP está entre ele e o Mahomes e tá assim, ó, páreo duro. Talvez a última semana tenha até favorecido mais, né, esse fim de semana, o Rodgers, porque o Mahomes jogou bem, sim, levou os Chiefs à vitória, mas teve 3 interceptações, que talvez não tenha impactado tanto no jogo, mas nas estatísticas sim, porque realmente 3 interceptações numa única partida, não lembro de ter visto o Mahomes fazer isso. Acho que foi a primeira vez na carreira dele, com mais carreira. E agora ele tem um total de 5 interceptações na temporada, superando o próprio Rodgers, que tem 4. Mas a briga continua aberta, veremos se essas 3 semanas finais eu acho que vão fazer diferença, quem jogar melhor então acaba levando o prêmio,
Mas comentando quanto ao resto do time, a defesa realmente tem que melhorar. Não é só contra o jogo corrido, que a gente já comentava há algumas semanas que era um ponto fraco. Contra o jogo aéreo também precisa de melhoras, e também até questão de disciplina, né? Que você comentou, Sim. foram 12 faltas da equipe dos Packers contra 4, se não me engano, dos Lions apenas, mas 12 faltas é muita coisa, você acaba entregando first down, mantendo o ataque adversário vivo na campanha. Então é complicado isso, tem que ser um pouco mais policiado essa questão aí das faltas, e claro, definitivamente um time ainda instável. Eu vejo bastante talento nessa equipe, até porque a secundária, uma secundária muito jovem, promissora, tem bons nomes, né? Tem o Jerry Alexander, um dos melhores cornerbacks, pelo menos para o futuro eu vejo assim, uma boa dupla de safety, né? O Savage e também o Adrian Amos, bons jogadores, mas, e também, além dos irmãos Smith, lembrando que não são irmãos, mas a gente brinca, né? O Preston e o Zadarius Smith, dois bons jogadores, estão impressionando o QB, mas como um todo pode melhorar, e nos playoffs vai ser cobrado isso. Porque não dá para o Rodgers, o Devante Adams, o Aaron Jones ficar fazendo jogos espetaculares toda semana se a defesa não ajuda o mínimo. Porque vai ter jogos nos playoffs contra uma defesa mais sólida que os Packers não vão conseguir colocar 30 pontos no placar. E aí sim a situação pode complicar um pouco mais para o lado da equipe de Green Bay, que claro, talvez seja o favorito, né, na NFC, porque chegou na final de conferência no ano passado. Agora também novamente chega como candidato, é um dos melhores times, a gente já vinha dizendo que não tem um time muito melhor que os demais, não tem um time superior escancaradamente, mas os Packers agora assumem a seed 1 e se tornam meio que os favoritos por conta da boa fase do Rodgers, pelo Devante Adams também, 8 jogos seguidos, se não me engano, recebendo um passe para touchdown, absurdo também, outro jogo com mais de 100, acho que foram 130 jardas nessa partida. Então, de fato, o ataque vem voando, mas a defesa não está no mesmo nível. É o contrário dos Steelers, né? A defesa dos Steelers é espetacular, quase que impecável, o ataque não produzindo. Já em Green Bay, é o contrário. O ataque está espetacular, um dos melhores da liga, e a defesa deixando a desejar em várias situações, inclusive nesse último jogo, onde deu vida nova para a equipe de Detroit, que quase venceu o jogo. Quase, não foi bem exatamente assim, por um fio, mas deixou a equipe chegar novamente, mas mesmo assim, vitória do Green Bay, que agora, como comentado, primeira seed, né, o time que tem a melhor campanha na NFC. E ainda joga, vale o destaque, contra o Panthers, agora no sábado, contra os Titans e contra o Bears. De maneira alguma, ainda tem vida fácil pela frente, né? Pode, assim, não seria surpreendente se perdesse essa primeira colocação que conquistou só nessa semana 14. Então, rapidamente, você acha ainda que perderia essa seed 1? Vou confirmar aqui quais são os jogos dos Saints, rapidinho. Cara, Pode falar. Os Saints vão enfrentar os Chiefs agora, né? Então eu acho que Chiefs, Vikings e Panthers de novo. É uma sequência não tão fácil assim. Eu acho que os Packers têm boas chances, né? Ainda tem talvez os Rams ou até mesmo os Seahawks nessa briga, mas hoje, como eu disse, os Packers são os favoritos para terminar com a melhor campanha, e por que não favoritos também a chegar à final de conferência, até mesmo vencer a NFC. Claro que os playoffs é outra coisa, né? É uma história totalmente diferente. Você tem que entrar com a cabeça focada em vencer, não dá para cometer erros, mas por enquanto estão os Packers. Eu acho que sim, para mim são os grandes favoritos a terminar em primeiro na conferência. Vejamos então, aguardemos cenas dos próximos capítulos na próxima semana. Senhoras e senhores, vamos para o momento merchan aqui do Toco e Teco, de um jeito diferente, uma cara nova. Achou que a gente tinha esquecido? Não nos esquecemos. Tá? Aproveitando aqui, dá uma pausa no podcast. Brincadeira, não pausa não. Acho que se pausar, provavelmente você não vai querer voltar depois. Faz isso depois. É rapidinho. Faz isso depois. Rapidão. Tem o medium.com/topiteco, lá você confere todos os os nossos textos. Esse é o nosso site, o Medium. E também as nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram, você pode achar lá no @topiteco, bem simplesinho. E obviamente a nossa newsletter semanal, toda sexta-feira. Senhoras e senhores, que coisa maravilhosa que é a newsletter. A gente sempre fala da newsletter porque realmente tem sido um trabalho muito bacana, com as principais notícias de toda semana. Você pode assinar então no tocoiteco.substack.com e também ouvir esse podcast, os da NBA também, todos os nossos podcasts no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, enfim, aonde você quiser. E se você está assistindo no YouTube,
já aproveita para dar a tua curtidinha, se inscrever, compartilhar. E se você está no Spotify, depois dá uma corridinha lá também no YouTube para dar essa moral para a gente, se inscrever e dar o like. Bom, e para finalizar, aquele que talvez seja uma das últimas vezes que a gente vai noticiar isso aqui, que a gente vai dar o nosso merchan, o nosso formulário. Por quê? Porque o nosso TCC realmente está se aproximando, glória a Deus, mas enquanto ele ainda não chega, vai lá, preenche, tá? O link para esse formulário está na nossa bio do Instagram e do Twitter. É bem rapidinho de ser respondido também, não vai te tomar 5 minutos, prometo. Bom, finalizamos aqui o momento merchan, fechamos aqui o nosso parênteses e vamos voltar ao nosso objetivo principal, vamos voltar mais uma vez à NFL. E o nosso próximo destaque agora é falando sobre a equipe de Las Vegas. Os Raiders que nas últimas semanas aí perderam o gás, né? Eu até ia deixar a notícia do Paul Gunter, o coordenador defensivo dos Raiders, que foi demitido para as nossas rapidinhas da semana, mas acho que é importante colocar aqui porque talvez ilustre o momento vivido pela equipe dos Raiders, né? Então, mais uma derrota agora para a equipe do Indianapolis Colts, senhoras e senhores, e assim, não é nem por ter perdido para o Indianapolis Colts, mas ter perdido por 44 pontos para o Colts, né? A gente sabe também da força que tem o Philip Rivers, mas também da inconsistência que ele tem tido nas últimas semanas, enfim, até nos últimos anos, por que não? Ele teve 244 jardas do Rivers e 2 touchdowns, então soltou o braço ali até que razoavelmente contra a equipe dos Raiders. O Derek Carr teve mais jardas, tentou mais passes, mas teve 2 interceptações, embora 2 touchdowns, e isso mostra bem como que a defesa dos Raiders tem se enfraquecido muito, não tem mandado blitz alguma, não tem pressionado nem um pouco os quarterbacks que enfrenta, e agora os Raiders 7 vitórias e 6 derrotas, custando se classificar para os playoffs, né? A coisa que até 3 semanas atrás, com tranquilidade a gente falava que tinha chances de chegar aos playoffs. O que dizer da equipe lá de Las Vegas, Jonathan? Como as coisas mudam na NFL, né? Pois é. O Raiders, perdão, era um time quase certo, né? Algumas semanas atrás, antes de enfrentar os Chiefs, a gente comentava, vinha numa grande fase, estava 6-3 até então, quando enfrentou a equipe dos Chiefs na semana 11. Aí jogou bem contra os Chiefs, na verdade, perdeu por 35-31, mas jogo de igual para igual. Desde lá, a coisa desandou, são 3 derrotas nos últimos 4 jogos, e o destaque é justamente esse, né? A defesa decaiu muito de produção. Tem gente que pega no pé do Derek Carr, mas talvez ele seja o menor, né, culpado disso. Sim, o que menos tem culpa nessa história toda, porque a defesa realmente, para você ter ideia, nos últimos 4 jogos, então, cedeu 35 pontos para Kansas City, 43 para os Falcons, 28, o número menor, mas para os Jets, lembrando que os Jets simplesmente... quase. Cara, 28 pontos para os Jets é muita coisa, e agora 44 pontos para os Colts, uma alta pontuação, uma média de mais de 30 pontos por jogo cedidos, e aí é difícil vencer os jogos porque o ataque do Raiders é pragmático. A gente sabe que o Derek Carr tá jogando bem, o jogo corrido também tem funcionado, se bem que o Jacobs se lesionou, né, ficou fora da última semana, voltou agora, não tá 100%, então o ataque corrido sentiu um pouco isso também, mas a defesa piorou muito, e também principalmente contra o jogo corrido. São 4 jogos, esses 4 jogos a equipe cedeu mais de 100 jardas, os últimos 2 contra Jets e Colts, os adversários passaram de 200 jardas. Você acredita nisso? Os Colts e os Jets. O Colts, o jogo corrido da equipe de Indianapolis não estava bem. Esqueci o nome do calouro lá, o Taylor. O Taylor, Jonathan Taylor. Isso. O Jonathan Taylor, o meu xará, né, cara? Como pode esquecer do meu xará? Mas então o Taylor não estava tendo bons jogos na NFL e parece que agora ele explodiu. Ele surgiu porque ele teve o primeiro jogo dele para mais de 100 jardas, com 2 touchdowns. Foi o jogo da vida dele na NFL. E aí a equipe dos Colts passou de 200 jardas corridas no jogo pela primeira vez na temporada. Os Jets também passaram de 200. Então, uma peneira praticamente essa DL da equipe de Las Vegas nas últimas semanas. Tem que corrigir isso rápido, senão já era. Faltam 3 jogos agora, o calendário passando aqui rapidamente. Enfrentam Chargers agora, inclusive na quinta-feira, já no Thursday Night, tem menos tempo de descanso, menos tempo para corrigir esses problemas, sem coordenador defensivo agora, quer dizer, vai ter um interino, mas perdeu um pouquinho da chefia, né, da liderança aí,
Então enfrenta os Chargers, depois Dolphins, adversário direto, e na última semana a equipe de Denver Broncos, mas 3 duelos ainda para tentar salvar a temporada. Eu acho um pouco complicado, né? Porque ficou um pouco para trás essa disputa. Tá 7-6 na campanha. Para se classificar, possivelmente precisa de 10 vitórias, ou seja, tem que vencer os 3 jogos e torcer por resultados adversos, né? Dos outros times, para conseguir uma vaguinha aí. Então complicou para a equipe de Las Vegas, que piorou muito, né? Não só na defesa, como eu comentei, principalmente, mas no ataque também, sem o Jacobs. O ataque se sentiu um pouco, tanto o Derek Carr não conseguiu mais encaixar bons passes, porque estava muito pressionado, porque o jogo corrido não estava rendendo. Então, meio que tudo isso acabou nesse desfecho dos Raiders caindo de produção, perdendo 3 jogos. Quer dizer, perdeu para o Kansas City normal, agora a derrota para os Falcons, da forma como foi, e a derrota para os Colts, além da vitória apertadíssima no último minuto para os Jets, demonstra que, de fato, as coisas não estão muito bem lá em Las Vegas. E o meu destaque positivo, só rapidamente, para o Nelson Agholor, né? Que depois que saiu de Filadélfia, é muito bacana. Agora ele talvez seja das gratas surpresas, né? Veterano ali, com 7 recepções para touchdown já nessa temporada, coisa que se pegar as últimas 2 temporadas dele, somadas deram 7. Então ele também, com certeza, tem feito, para ele, tem sido uma ótima temporada, né? Realmente é ainda uma bola de segurança do Derek Carr pro Agholor. Mais alguma consideração, Jonathan? Não, acho que esse aí a gente pode avançar para o nosso próximo destaque. E o nosso próximo destaque é o jogão absurdo da segunda-feira, mais uma vez, selo Monday Night Football de qualidade, né? Depois você pode ter visto lá nos nossos reels do Instagram, que a gente, né, tá explorando agora novas vertentes, novos formatos, cara nova ali do Toco-e-Teco. E realmente, né, cara, que jogão que foi esse Browns e Baltimore Ravens. Ainda é, né, um duelo acirradíssimo pelos playoffs, pela divisão. E, cara, que vitória maiúscula da equipe do Baltimore Ravens, né? E assim, parabenizando pra caramba também os Browns, né? De maneira alguma foi. Eu gosto daquele termo lá que não perdeu, não sei se é bem assim, que não perdeu, mas foi vencido, alguma coisa nesse sentido, que jogou pra caramba, né, cara? Então, méritos pra caramba, tanto pro Baker Mayfield, como também pro Lamar, né? Para as defesas, para os ataques, que foram os maiores expoentes da partida de segunda-feira. Mas tá bom, tá? Sem usar agora de tantos adjetivos. Para você, quem você acha que tem mais chance, que hoje tá um time mais coeso para playoffs, e se de fato os Ravens chegam aos playoffs, né? Bom, primeiro, comentando bem rapidamente sobre esse jogo, partidaça, cara, né? Os dois times passaram de 40 pontos, se eu não me engano, cada time teve 6 touchdowns anotados, e esse foi um jogo histórico, né? Porque foram 9, né? 9 touchdowns corridos, ou seja, 9 touchdowns correndo com a bola, que igualou o recorde da NFL, sendo que os outros 2 jogos são de 1922. Na época foi um jogo lá às antigas, né? Isso, na época que ninguém passava a bola. Então, 9 touchdowns corridos, 5 por parte da equipe de Baltimore, os outros 4 pelos Browns, e um jogaço onde que, de fato, ninguém merecia perder, né? Os Browns foram derrotados, né? Eles acabaram perdendo porque alguém tinha que perder, a não ser que empatasse, mas também não seria má ideia empatar esse jogo. E quanto ao futuro agora, uma vitória importantíssima para Baltimore, porque se perdesse, se complicava demais na briga para os playoffs. E, por outro lado, o Browns vencendo, estava na briga pela divisão ainda, porque chegaria a 10-3, com os Steelers 11-2. Com essa derrota já fica um pouco mais difícil, eu acho que os Steelers devem garantir, então, mais cedo ou mais tarde, o título da divisão. Por outro lado, Baltimore segue vivo demais nessa disputa, não está se classificando no momento por questões de confronto, não é confronto direto, e sim pela força da tabela, né? Porque perdeu mais jogos contra a AFC do que os Dolphins, que nesse momento são a seed 7, mas os dois times têm 8 vitórias e 8 vitórias e 5 derrotas. Perfeito, é isso aí mesmo. Com isso, foi quase que o time perdeu, se não fosse o Lamar retornar lá no vestiário para conduzir aquele drive absurdo, ele escapando e lançando o touchdown para o Marquise Brown. Quem sabe o que teria acontecido com o Baltimore? Então, Lamar Jackson correndo com a bola é absurdo. Não existe outro jogador igual a ele, porque ele é muito liso, essa é a palavra. Ele é escorregadio. O jogador vai lá, tenta dar um teco nele e ele escapa. Agora, passando com a bola, meu senhor. Ok, eu sei que eu sou um pouco crítico às vezes com o Lamar Jackson, mas ele tem que melhorar um pouco o passe, senão vai ser a mesma coisa que no passado. O time não vai ter chance nos playoffs só correndo com a bola.
porque todo mundo sabe que isso vai acontecer. Então, quando o Baltimore enfrentar um time que tem uma boa defesa contra o jogo corrido, assim como foi contra os Titans, que foi muito bem, que ano passado logo abriu vantagem no placar, conseguiu parar um pouco mais o jogo corrido de Baltimore, a coisa desanda. E parece que ele regrediu até, não é nem questão que ele não conseguiu evoluir esse ano, mas parece que ele regrediu no jogo aéreo dele. Continua correndo muito bem com a bola, mas passando, não sei nem agora o número total de passes, mas foram poucos, né? Eu acho que foi uma questão de 12 passes, se não me engano, 12 tentativas, 11 na verdade. Foram 17 tentativas, 11 passes completos, apenas 163 jardas, mas correu muito bem para 124, recorde do Monday Night, e 2 touchdowns com as pernas. Mas quanto à pergunta de quem vai mais longe, se encaixar isso aí, se melhorar o jogo aéreo, eu acho que os Ravens têm um time mais completo, né? A gente comentava, tem um grande time que teve vários reforços para esse ano, então eu imagino que iria mais longe que os Browns, que não é um time sendo testado, eu acho que não é mais uma mentira, né? De fato é um time real para os playoffs, depois de ter vencido os Titans e ter feito esse grande jogo contra a equipe dos Ravens. Eu acho que os Browns têm sim chance de surpreender nos playoffs, mas hoje, se fosse para apostar minhas fichas em alguém, quem iria mais longe, não digo vencer, né, ser campeão, chegar à final de conferência, mas ir mais longe seria a equipe de Baltimore. É legal, né, que eu também, não que eu discorde, mas eu também olho com muitos bons olhos para a equipe dos Browns, né, porque realmente me surpreendeu quão bem o Stefanski estava chamando as jogadas na noite de segunda-feira, um ataque que a gente, ousado mesmo, né, às vezes indo para quartas descidas, muitas vezes, né, e também confiando demais, né, essa aqui é a palavra, confiando demais também no Nick Chubb, que é um show à parte, e me parece que o Baker Mayfield realmente agora ele está confortável, né? Parece que ele está confortável jogando, lógico, o time foi encaixado para ele não precisar ficar passando bolas adoidado, né? Porque a gente sabe que também quando ele precisa passar e quando ele precisa tomar muitas decisões e pensar tanto, a coisa não flui como deveria. Então, assim, me parece que o time está bem encaixado em torno dele. Do lado defensivo também, destaque para a DL, uma DL também muito consistente, o Myles Garrett jogando muito mais uma vez, mais um ano jogando demais. Então, também vejo uma equipe muito completa. E, ao meu ver, no momento, mais preparada para os playoffs. Bom, mas isso aí não é questão de concordar ou discordar agora. Gostaria de fazer mais algum destaque, Jonathan? Só para encerrar o assunto, então, eu acho que o Baker evoluiu nessa temporada. Eu acho que o Stefanski corrigiu alguns problemas dele e está mais centrado no jogo, menos preocupado em comerciais e em aparecer na mídia e mais em jogar e corrigir os erros dele no último ano. Muito por conta disso também, os Browns estão bem. Claro que o jogo corrido facilita muito a vida dele, o melhor jogo corrido da liga, com o Nick Chubb e com o Kareem Hunt. Quando os dois estão certo, o Mayfield só precisa lançar bola, sei lá, 25 vezes, 30 vezes por jogo, que é o ideal para ele, tranquilo, boas situações. E a defesa foi mal nesse último jogo, né? Permitiu mais de 40 pontos e não sei quantas jardas corridas, né? Mais de 200, eu acho. Mas mesmo assim, uma defesa sólida na maioria das vezes, uma boa defesa que tem tido bons resultados, forçando turnovers, né? Fumbles, interceptações. Com isso, então, também eu confio na equipe dos Browns, pode vencer um jogo nos playoffs. Eu acho que os dois times têm boa chance de surpreender caso cheguem lá. Também não é certo que os times vão se classificar, porque estão na briga, e tem o Dolphins e o próprio Raiders, mas eu acho que Ravens e o Browns têm boas chances, principalmente os Browns, né, já estão com 9 vitórias, quase certos na pós-temporada. Muito bem, e agora, adiantando um pouquinho, passando para as nossas previews, né, fizemos então os rápidos destaques daquilo que foi essa última semana. Vamos para algumas prévias, né? O primeiro jogo que a gente vai destacar aqui é a respeito de Patriots e Dolphins, né? Que momento, né? Que momento, sempre é muito bacana de ver essas duas equipes jogando, ambas as equipes vindo de derrota, né? O Patriots com sistema travado pela equipe dos Rams na última quinta-feira, né? Na semana passada, feito apenas 3 pontos. Né, a gente consegue visivelmente ver se por um lado o Baker Mayfield está confortável, o Cam Newton está desconfortável, tá? Isso é evidente, que não está com tanta segurança ao passar, é ele que todas as situações de primeira para o gol, segunda para o gol, é sempre ele que tenta correr, né? Tá até já uma coisa óbvia na parte dos Patriots, e pelo lado do Dolphins, né? Que momento também vive o Dolphins, perdeu agora pro Kansas City Chiefs, mas com o Tua não precisando ser bancado, né? Perdeu, mas assim,
também perdeu com muita dignidade, conseguiu colocar o time por uma posse de bola só, e para um calor, um jogo nesse altíssimo nível, com certeza faz muito bem. E essa partida ainda totalmente em aberto, né? As duas equipes podem complicar a vida uma da outra, lembrando que o Patriots matematicamente não está eliminado dos playoffs, né? Embora a chance está bem escassa. Esse último jogo contra os Rams tirou bastante as chances dos Patriots, enquanto os Dolphins buscam pelo menos assegurar a segunda colocação da divisão, já que agora tudo indica que o Bills não vai sair dali. Né, e o Dolphins precisa mesmo garantir essa segunda colocação, porque, como você bem disse, né, eles têm a seed 7 por enquanto, mesmo sendo segundo da divisão, eles têm a seed 7, a última classificação para os playoffs, podendo até perder para os Ravens ou para os Raiders, né? Então tem que realmente marchar para não perder a vaga para os playoffs. Um jogo fundamental para os dois times. Os Patriots ainda têm chances matemáticas, né? Então, se vencer, continua vivo, se perder, já era. Eu acho que os Patriots não vão para os playoffs, mas mais por ter uma campanha digna, né, de vencer 7, 8 jogos pelo menos na temporada. Quanto ao Cam Newton, né, cara, é um pouco triste, decepcionante ver a temporada dele não está sendo boa. Fui puxar aqui os números. Ele tem um total de 5 touchdowns passados. Eu estou falando de 14. Ele perdeu alguns jogos, né, porque ele ficou fora. Acho que ele perdeu um jogo por conta de coronavírus, né, que ele teve na semana 4 ou 5. Mas mesmo assim, mais de 10 jogos, 5 touchdowns passados. Ele não teve 2 passes para touchdown em nenhum jogo até agora na temporada. Por outro lado, ele já correu para 11, inclusive o recordista entre os QBs, 11 touchdowns com as pernas e 5 passando. É até engraçado a gente parar para pensar nesses números, mas de fato o ataque dos Patriots tá uma bagunça. Porque os running backs até melhoraram nas últimas semanas, melhorou o jogo corrido, não está sendo só mais o Cam Newton correndo com a bola, mas os receivers, vários problemas, parecia que uma hora ia melhorar, né, depois daquela vitória contra os Ravens. Parece que tem uma luz no fim do túnel lá em New England, novos jogadores surgindo, o próprio Jake Myers, o Damian Burr também recebendo alguns passes, mas mesmo assim... Harris, né, acho que você falou. O Harris é running back também, que evoluiu bastante nas últimas semanas, mas ainda longe do ideal. A defesa, ok, uma defesa que vem jogando bem, mas também não é a mesma do ano passado, que foi uma das melhores da liga. Por isso, então, os Ravens estão nessa, os Patriots estão nessa, 6 vitórias, 7 derrotas. É aquela questão de dignidade mesmo, de tentar ir lá em Miami, vencer o rival de divisão, vencer os Dolphins, seria bem importante. Lembrando que os Dolphins costumam aprontar, né? Vencer os Patriots jogando lá na Flórida, que é o caso, o jogo vai ser no Hard Rock Stadium. E, como comentei, fundamental também para os Dolphins, porque se perder, se complica demais nessa briga, perde a vaga, porque imagino que os Ravens, ou até mesmo os Raiders, vençam, tirem essa vaga deles. Então tem que vencer os Patriots se quiser continuar sonhando, porque o calendário não é fácil para a equipe de Miami, e tem tudo para fazer isso, porque a defesa vem jogando bem, uma das melhores defesas da liga. A gente viu que conseguiu interceptar 3 vezes o Mahomes, teve um sack de 30 jardas forçado. Então, coisas absurdas assim. E o ataque com o Tua cada vez melhorando mais, se acostumando mais com o jogo, entendendo mais o playbook e encontrando seus companheiros. O jogo corrido ainda é um problema, porque não tem uma unanimidade, se bem que o Myles Gaskin melhorou e se tornou o running back principal, mas também sofreu com lesão, acho que não jogou no último jogo. Se não me engano, foi o Washington, o running back titular. Então, alguns problemas no ataque de Miami ainda, mas mesmo assim eu vejo a equipe dos Dolphins melhor do que os Patriots. Claro que do Bill Belichick não dá para duvidar nada. Quem sabe os Patriots vão lá, conseguem defender muito bem e acabam vencendo o jogo, mas a lógica seria os Dolphins vencer esse jogo até por questão de importância, né? Porque ainda tem mais chances reais de brigar por playoffs, mas com certeza é um jogo muito interessante. Nunca dá para perder um jogo entre Dolphins e Patriots. Eu estava tentando puxar aqui em que momentos as equipes estavam na temporada passada. A última vez que elas se enfrentaram foi em janeiro, agora na temporada passada. Eu acho que lembro a última vez. Foi semana 17, semana 16, foi reta final. Eu lembro que inclusive foi a derrota porque eles perderam, né? Deixa eu puxar aqui. Na verdade foi, não sei também, aqui não tem os dados. Foi dia 29 de dezembro, os Dolphins venceram por 27-24, acho que foi semana 16 ou 17. Com essa derrota, os Patriots perderam a bye, né? O Patriots terminou como seed 3 e a gente sabe o resto da história, acabou sendo eliminado nos playoffs
porque não teve descanso na primeira semana. Então é sempre isso, né? Agora é o contrário. Quem sabe os Patriots vençam e tirem os Dolphins, né, dos playoffs. Pode ser que aconteça também. Que momento, né? Eu tava vendo que também na época os Patriots 12 vitórias e 4 derrotas. Cara, os Jets tinham 7 vitórias e 9 derrotas e o Dolphins 5 vitórias e 11 derrotas. Foi o último da AFC Leste. Um momento, né? Como que a coisa se inverte, né? Como realmente as coisas mudam de um ano para o outro. E agora o próximo jogo aqui de preview nosso, acelerando aqui um pouquinho as coisas, é entre Chiefs e Saints. Que jogão, né? Fazia tempo que as equipes não se enfrentavam, né? Na época o Mahomes nem na NFL estava, né? A última vez que os Chiefs e Saints se enfrentaram, o Mahomes nem na NFL estava, então primeiro embate do Chiefs contra essa equipe, gostaria de falar muito com a boca cheia contra Drew Brees, mas ainda não vai ser agora, né? Era para nós, quase que por unanimidade, era um dos palpites de Super Bowl na temporada passada, mas fato é que agora o melhor ataque vai enfrentar a segunda melhor defesa, né? Os Saints continuam com uma das melhores defesas da NFL no momento e vindo de derrota, né? A equipe do New Orleans Saints vindo de derrota para então Hurts, né? Que coisa, para a equipe do Philadelphia Eagles, e o New Orleans não pode se dar o luxo de perder essa partida para Kansas, né? Não pode se dar o luxo, principalmente para poder dar mais fôlego para o Drew Brees, né? Mais uma semana, quem sabe, descansar e voltar com tudo para os jogos de playoffs, né? Mas mesmo assim, vida complicadíssima para New Orleans, que ao meu ver tem tudo para vencer se realmente se empenhar na defesa contra a equipe do Mahomes. Olha só, arriscado. Antes de comentar quanto ao jogo, né? Agora a gente está completo, né? A equipe Toque Tackle. Toda semana é isso aí, né? Virou palhaçada, alguém entrando no meio do podcast. Brincadeiras à parte. Agora sim, vou deixar aquele. Apresenta ele, você é o apresentador. Não quero tirar a tua função. Com vocês, caros ouvintes, e com vocês, caros telespectadores, porque não, vai que você está assistindo na tua televisão, né? Juan Grings, um homem trabalhador que agora chega conosco para abrilhantar esse episódio 67. Bom dia, boa tarde, boa noite, Juan Grings. Tudo bem, querido? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Salve, salve, todo mundo que nos acompanha. Chegando aí um pouquinho atrasado, tava com outros compromissos de atividades remuneradas, então ainda o Toque Tackle não me paga, a não ser em conhecimento, enfim, toda essa outra parte. Cara, exato, em prazer aí, com certeza. Mas, enfim, chegando aí, já tô com o roteiro aberto. Vocês não colocaram na pasta do roteiro, né? Já vi isso aí, já ia reclamar aqui, mas tudo bem, já achei o roteiro e, bom, vamos dar sequência, eu entro aí à medida que eu for me achando. Muito bem, então pode falar, Jonathan. Pode falar. Já pode comentar sobre esse jogo aí, o que você acha de Chiefs e Saints? Quem que vence? Coloca na fogueira logo. Assim, ó, fala pra gente assim, ó, rápido, fogo, assim. sem pensar, Chiefs ou Saints precisando vencer para conseguir manter ali a primeira classificação na NFC, e pro lado dos Chiefs também precisando vencer para manter o primeiro lugar na AFC. A gente já estava falando há algumas semanas desse jogo, né? Eu lembro que quando a gente estava falando dos classificados da NFC, da AFC, quando a gente estava projetando os playoffs, acho que foi na semana que os Chiefs se classificaram até. Já estavam, mas ainda tinha alguns jogos interessantes pensando em playoffs, né? E esse é o grande jogo, né, da semana. Posso estar esquecendo de algum, porque não estava no podcast antes. Mas eu acho que é o grande... Isso sim, tem o Rams e Jets também, partida importante pro lado do Jets para garantir a primeira colocação na Jets do ano que vem, e pro Jets e pro Rams também, né? Mas enfim, conclui. Enfim, sobre Chiefs e Saints, eu imagino um jogo muito, muito interessante, né? Porque a gente tem, de um lado, um ataque muito forte, com o Patrick Mahomes e companhia, contra uma defesa bastante sólida, que é de New Orleans. O ataque está um pouco cambaleante, né? Desde que saiu o Drew Brees, o Tyson Hill fez algumas partidas boas, outras nem tanto, mas a
defesa em si ela é bem consistente, né, no contexto geral. Então vai ser legal de ver esse jogo de um ataque muito forte contra uma defesa boa, uma defesa bem confiável. E quem ganha, Juan? Você falou e não respondeu. Você falou assim, quem ganha essa partida? Chiefs. Muito bem, Chiefs, tá bom. Jonathan Mumba, considerações? Gostaria muito de assistir esse jogo com o Drew Brees em campo, aí sim, para os dois times com força máxima, porque seria um possível uma prévia dos playoffs, né? Ano passado a gente colocou sendo o Super Bowl, não deu muito certo, né? A nossa zicada foi fatal, mas esse time com o Tyson Hill como QB, é complicado vencer o Chiefs, porque, claro, se a defesa fizer um jogo espetacular, assim como foi contra o Buccaneers, por exemplo, né? Que teve aquela varrida, né, 38-3, um atropelo da equipe de Nova Orleans, aí sim é possível vencer, só que vai ser um pouco mais difícil, né, porque é o Mahomes do outro lado, o melhor ataque da NFL, então é difícil parar esse ataque. Por outro lado, a defesa do Chiefs também não é uma unanimidade, deve ter alguns problemas com o Tyson Hill correndo com a bola e também passando, vem de derrota a equipe dos Saints pro Philadelphia Eagles, que deve ter mexido um pouco com os egos lá, então vão fazer de tudo para tentar evitar uma segunda derrota seguida, mas com certeza os Chiefs são favoritos por tudo, pela fase que estão vivendo, por ter o Mahomes, mas eu não descartaria uma vitória da equipe de Nova Orleans, não seria uma zebra, mas os Chiefs para mim vencem esse jogo, mas eu acho que vai ser um grande jogo, mesmo sem o Drew Brees, promete ser uma partidaça. Também vou com vocês, se a defesa fizer um jogo, fizer aquilo que tá fazendo, né, com a gente e o Tyson Hill que perde a bola, riscos desnecessários, tem chance de ser um jogo bem equilibrado. E por fim, mas de maneira alguma, né, menos importante, ou quem sabe menos, brincadeira, tá? Não querendo desmerecer de maneira alguma, temos Bears e Vikings, né, para fechar aqui as nossas previews de equipes que, poxa, ficaram bastante aquém, né? Não adianta, ficaram bastante aquém nessa temporada. Duelo de divisão da NFC Norte, o Vikings ainda é o segundo com 6 vitórias e 7 derrotas, e pasmem, o Chicago Bears também com 6 vitórias e 7 derrotas, com Mitchell Trubisky jogando bem a última partida, mas não poderia ser diferente, né? Precisava jogar bem a última partida, porque a equipe dos Texans basicamente não tem defesa, né? Então venceu com autoridade, né? Enfim, mas então um duelo direto pela segunda classificação, né, pelo segundo lugar na NFC Norte. Pensamentos a respeito, vocês acham que o Trubisky tem capacidade de repetir o feito contra essa? Acho que essa é uma pergunta assim, chave. Trubisky tem capacidade de repetir o feito contra a equipe do Vikings, que perdeu também o último jogo, mesmo com o Dalvin Cook jogando bem. Mas vamos lá, o Mitchell Trubisky tem capacidade de repetir o feito? Olha, o feito seria jogar bem ou vencer o jogo. Jogar assim, bem... Não sei nem se jogar bem, ou pelo menos não estragar tudo, né? Não jogar mal. Acho que já é uma bastante não jogar mal. Chances tem, né? Porque o Vikings também não tá assim lá essas coisas. Melhorou na reta final, na segunda parte da temporada. Perdeu o último jogo, é bem verdade, mas contra a equipe dos Buccaneers, que é um time melhor. Interessante, né? Os dois times ainda estão na briga por playoffs, não dá para descartar. Claro que é um pouco mais complicado, mas os dois times ainda têm chances. Então quem vencer segue vivo nessa briga. E o Chicago meio que estava dominando o histórico recente, venceu os 2 jogos em 2018 e os 2 jogos no ano passado, né, em 2019, mas no jogo nessa temporada, na primeira partida entre eles, os Vikings venceram por 19-13, então quebraram essa escrita aí, conseguiram vencer. Veremos se vão vencer novamente. Muito passa pelo Dalvin Cook, se ele tiver mais um grande jogo, correndo bem com a bola, a equipe deve vencer. A defesa dos Bears é uma boa defesa contra o jogo corrido, não é uma das melhores, assim, das tops, mas é uma boa defesa, uma defesa sólida, deve complicar um pouco a vida do Dalvin Cook, e aí, claro, também o Kirk Cousins também não é uma unanimidade, apesar de ter lançado já 27 touchdowns, um alto número, então é um duelo bem interessante entre dois QBs que são um pouco criticados, um pouco criticado, o outro muito criticado, até porque merece, né? O Trubisky é lamentável, mas eu ainda acredito nele para vencer o jogo, porque não, contra os Vikings. Eu acho que é bem possível, mas a equipe de Minnesota, ao meu ver, é favorita e tem mais chances de chegar nos playoffs, porque não, ainda está em aberto essa vaga aí com a equipe dos Cardinals e o próprio Bears também, os 3 times aí brigando pela última vaga na NFC. Acompanha a relatoria. Eu
não boto fé nos Bears, faz tempo que eu tenho falado isso. Até pode ser um pouco de implicância minha, mas acho muito improvável que eles consigam repetir mais uma partida, principalmente o Trubisky conseguir repetir mais uma partida desse nível. Bom, se repetir, bom, aí acho que é realmente que 2020 tá fadado ao fracasso mesmo, né? As brincadeiras à parte, forcei a barra. Mas voltando ao assunto, né? Também acho que os Vikings vencem, é um time mais completo, o Dalvin Cook vem numa fase muito boa. E, enfim, vou enfrentar uma boa defesa, que é a dos Bears, como é boa há alguns anos, já a gente sempre fala isso, bate nessa tecla. Mas não vejo os Bears com capacidade de vencer esse jogo. É um clássico de divisão. Quem vencer praticamente descarta o outro da briga pelos playoffs. E é por isso que eu acho que eu botaria minhas fichas nos Vikings. Acho que é um time melhor e que é um jogo que vai precisar vencer. Vencer ou vencer. Então acho que no fundo a qualidade vai prevalecer e a equipe de Minnesota vai sair com a vitória. Muito bem. Então, fiquemos de olho, né, nesse duelo decisivo. Lembrando que ambas as equipes, né, acho que, me corrija se eu estiver errado, então o Minnesota atualmente está na classificação geral em 8º e Chicago em 9º, né, então teoricamente então são os dois, né, então também outra divisão extremamente competitiva, que é a NFC Norte. Bom, senhoras e senhores, agora meus amigos, mais alguma consideração a respeito dos nossos previews? Não. Vamos para as nossas rapidinhas, né? Vamos para as rapidinhas da semana. Bom, posso começar falando, tá? Depois, se o Jonathan quiser falar alguma, depois também se o Juan quiser falar uma. O Alex Smith, ele deve voltar para a partida contra os Seahawks, né? Contra os Steelers, mas contra os Seahawks. Ele que sofreu uma distensão na panturrilha, justamente na perna que ele tinha, né, quase perdido nesse último jogo. Até que o Dwayne Haskins também entrou, enfim, concluiu ali o jogo contra a equipe San Francisco 49ers, saíram vencedores, enfim. Mas é importante, ao meu ver, que o Smith volte e a comissão técnica se mostra confiante que ele vai voltar sim para essa partida contra a equipe do Seattle Seahawks, desde que ele começou como starter, né? Como starter é bom. Começou como o QB do Washington, foram 4 vitórias e apenas uma derrota. E também, ao meu ver, seria muito legal se ele voltasse mesmo, né? Se ele voltasse, porque ele é o cara do retorno do ano, né? Comeback Player of the Year. Lembrando que o Washington atualmente lidera a NFC Leste com 6 vitórias e 7 derrotas. Então, mais do que nunca, é importante que o Smith volte. Rapidão. Eu acho que o Washington pode fazer o crime nesse jogo, né? Seattle aquelas coisas que tem um ataque maravilhoso com o Russell Wilson e companhia, mas a defesa permite sim muitas jardas e também pontuação. Então, se a defesa de Washington, que é uma maravilha, realmente muito pouco falada, é um setor que evoluiu bastante com bons nomes, com o Chase Young e outros, a gente comentou na semana passada quando venceram os Steelers, pode vencer a equipe de Seattle, porque os Giants já venceram jogando com o Colt McCoy, que é muito pior que o Alex Smith. Então eu não descartaria uma surpresa aí, claro que é um jogo mais importante para a equipe de Seattle, para vencer e se firmar nos playoffs, enquanto que o Washington lidera a divisão, quem diria, e se tornou o grande favorito, né, a vencer a NFC Leste, e por que não fazer também os playoffs. Então um duelo bem interessante entre as duas equipes, que até podem se enfrentar nos playoffs, caso o Washington vença a divisão e o Seahawks termine como o melhor time, né, a não ser campeão, né, termine com a seed 5. É isso aí. Não, e rapidinho, né? Você fez só agora, já que abriu parênteses, né? Era rapidinha, eu dou mais uma rapidinha. Imagina num futuro não tão distante, o Washington se classificando e pegando, por exemplo, é possível de pegar Tampa Bay, né? Nos playoffs. E com o pass rush funcionando bastante bem para a equipe de Washington, eles podem realmente surpreender, por que não, alguma equipe logo já de cara, como até mesmo os Rams, né? Sabe como que são esses quarterbacks agora, como Tom Brady, Jared Goff, quando são pressionados, realmente espanam. Mas enfim, fechei aqui as rapidinhas, precisava fazer esse comentário também. Próxima rapidinha. Quem quer mandar aí? Eu vou nessa. Narra aí que eu pego. Então, beleza. A nossa próxima rapidinha aqui
é com o Jerry Jones, o dono do Dallas Cowboys, dizendo que o McCarthy vai voltar, né? O famoso sequeda, não vão demitir o técnico. Eu acho bem ok a decisão. É difícil analisar o trabalho do McCarthy nessa temporada por conta a lesão do Dak Prescott no início já foi bem traumática, né? A maneira com que foi no meio do jogo, a gente percebeu como realmente abalou o time naquele jogo e nas partidas seguintes. Era um cara muito querido no vestiário, então isso tem um peso que a gente precisa levar em consideração. Mas também, por outro lado, é interessante falar que os Cowboys antes da lesão também não estavam jogando tão bem assim. A diferença é que o ataque funcionava muito bem, né? Se eu não me engano, era o ataque era o time com mais jardas passadas, alguma coisa assim. O Dak Prescott tinha mais jardas passadas até o momento. Isso, exatamente. Era uma coisa nesse nível, assim. E a defesa é muito ruim. O tempo passou, o ataque piorou, a defesa continuou ruim, e é por isso que os Cowboys estão onde estão hoje, né? Ainda tem chance de playoffs, embora bem reduzidas, mas acharia injusto demitir o McCarthy nessa situação. Acho mais lógico dar mais uma temporada, mais uma, 2 temporadas para ver o que ele consegue tirar do time, que é muito bom, né? O ataque principalmente é muito bom. E daí ver, aí se não funcionar, aí pode repensar, mas por enquanto totalmente compreensível, e acho que até tá certo o Jerry Jones nessa decisão. Perfeito. Nossa última rapidinha aqui, a técnica de tight ends do Browns é a primeira mulher na posição reconhecida pelo Hall da Fama da NFL. Quem é esta mulher, Jonathan Momba? Explicando rapidamente, estamos falando da Kelly Brownson, né? Acho que é Kelly o nome dela, que foi a treinadora de tight ends da equipe de Cleveland no último jogo, porque substituiu o treinador principal, né, titular da função, que seria o Drew Petzing, que era o treinador de tight ends, que não se fez presente por causa do nascimento do filho dele. Então os Browns colocaram a Kelly Brownson como a treinadora, a técnica, né, de tight ends nesse jogo, e foi tranquilo, né? Os tight ends até não foram posicionados assim, né? Principalmente o Hooper não teve grandes participações nesse jogo, mas entrou para a história, então a primeira mulher como treinadora de alguma posição, nesse caso de tight ends. E com isso, então, a NFL reconheceu e vai entrar para o Hall da Fama lá em Canton, né, também no estado de Ohio, até bem interessante, né? É um time de Cleveland e vai entrar então para o Hall da Fama que fica lá em Canton, e onde vão ser expostas então as camisas que ela usou durante o jogo e uma bola também que ela assinou, para mais um feito histórico para as mulheres na NFL. Várias coisas estão acontecendo também, outras mulheres que já integram o Hall da Fama. Temos, por exemplo, a Sarah Thomas, que foi a primeira juíza da NFL. Tem também a Jane Welter, que foi a primeira técnica da história da NFL. Então, a cada momento, cada ano, a gente tem novas evoluções, digamos assim. E agora, então, parabéns para Kelly, que conseguiu um grande feito no último fim de semana. Muito bem, era isso aí. Até triste de dizer, mas o Toco e Teco vai ficando por aqui, senhoras e senhores. Para vocês, não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram e também no nosso Twitter, @Tocoiteco, e de acompanhar o nosso site medium.com/Tocoiteco, e também de assinar a nossa newsletter semanal e gratuita, tocoiteco.substack.com. Ouça nosso podcast semanal sobre NBA e siga os nossos perfis pessoais, o meu @JonasFaria no Instagram e @JonasFaria_ no Twitter. Jonathan Momba, qual é que é o teu? @Jonathan Momba. E você, Juan? @Juangrings no Twitter e no Instagram. Perfeito. É isso aí, então. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toco e Teco NFL. Tchau, tchau. Tchau, tchau.